Como forçar o seu testículo a produzir mais testosterona? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito como que pode ser feito para que o seu testículo force a produção de testosterona no seu corpo. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Antes de mais nada, nós precisamos esclarecer que esse tipo de conduta para fazer com que o testículo seja forçado a produzir mais testosterona não é indicado para todo tipo de paciente. Essa situação é destinada àqueles pacientes jovens que desejem preservar fertilidade e que tenham níveis persistentemente baixos de testosterona. E por conta desses níveis, tenham sintomas relacionados a isso, tais como diminuição da libido, diminuição das ereções, fraqueza muscular, distúrbios do humor, insônia, entre outras situações. Correto? Então, você não deve forçar o seu testículo a produzir testosterona numa quantidade maior se você estiver com seus níveis normais e não tiver nenhuma dessas sintomatologias, porque você só deve fazer isso quando seus níveis forem baixos e houverem sintomas compatíveis com isso. Dado o recado, nós vamos falar como que pode ser feito para que o testículo seja forçado a produzir mais testosterona. Então, numa situação dessas, quando a gente precisa que o testículo produza mais testosterona em pacientes jovens para normalizar os níveis que estão baixos, nós podemos nos valer mão de alguns medicamentos que eles são indutores da produção do testículo, que fazem com que o testículo produza mais testosterona. Então, esses medicamentos são muito bem aceitos, já tem há algum tempo que a gente sabe dos efeitos deles e que sabidamente conseguem aumentar sim níveis de testosterona na parcela masculina da população. E quais que são esses medicamentos? Nós temos os inibidores dos moduladores seletivos do receptor de estrogênio, representados principalmente pelo clomifeno e pelo tamoxifeno, como seus exemplos, os inibidores da aromatase, tais como o anastrozol, por exemplo, e os análogos do LH, que nós podemos falar principalmente do HCG recombinante. Então, numa situação dessas, você pode utilizar quaisquer alguns desses medicamentos. No caso desses moduladores seletivos do receptor de estrogênio, quando você utiliza esses medicamentos, eles se ligam ao receptor do estrogênio que está localizado no hipotálamo. E quando esse receptor ele está preenchido com esse medicamento, ele bloqueia esse receptor, o corpo interpreta que existe uma baixa dos níveis de estrogênio. E a gente sabe que a baixa desses níveis de estrogênio é um dos principais fatores que faz com que a hipófise libere mais LH e FSH. O LH age nas células de Leydig do testículo, fazendo com que ela aumente a produção de testosterona. Logo, quanto mais LH liberado pela hipófise você tiver circulando na tua circulação sanguínea, mais esse LH vai agir nessas células de Leydig e vai aumentar a produção de testosterona do teu testículo. Ao mesmo tempo que também ele age nos túbulos seminíferos e consegue fazer com que esses túbulos seminíferos produzam uma quantidade maior de espermatozoides. Logo, quando você toma tanto clomifeno quanto tamoxifeno,
que são esses moduladores seletivos do receptor de estrogênio, você aumenta tanto a produção de testosterona quanto a produção dos seus espermatozoides. Outra maneira de você forçar o teu testículo a produzir mais testosterona é você tomando os inibidores da aromatase. Nós podemos citar, o mais conhecido deles é o anastrozol. O que ele impede? Também, naquele princípio, ele impede a conversão periférica da testosterona em estradiol. E como eu falei, essa diminuição dos níveis de estradiol é um dos estímulos mais potentes para que o seu testículo produza uma quantidade maior de testosterona de maneira indireta também. Então, quando você toma esse anastrozol também, o levotrozol também, que é outro representante desse tipo, letrozole, na verdade, quando você toma esses representantes dos inibidores da aromatase, você também consegue forçar o seu testículo a produzir mais testosterona. E ainda existe a possibilidade de nós usarmos um análogo ao LH, que é uma molécula semelhante àquele LH, que é produzido na hipófise e que força as células de Leydig a produzir mais testosterona, que é o HCG recombinante, que é uma injeçãozinha que é utilizada em algumas dosagens de 2 a 3 vezes por semana, que você injeta de maneira subcutânea. Então esse HCG ele tem uma semelhança muito grande com esse LH, ele se liga na hipófise fazendo com que, na verdade, ele estimula, né, ele não liga, ele estimula o testículo a produzir mais testosterona, porque ele é muito parecido com a molécula do LH, que faz com que essas células de Leydig trabalhem mais, produzindo mais testosterona. Então, essas são as maneiras que nós temos de fazer com que o testículo seja forçado a produzir mais testosterona. Mas antes disso, é sempre importante nós falarmos certos assuntos muito importantes. Tipo, você deve perder peso, você deve iniciar atividades físicas, você deve dormir melhor, você deve diminuir circunferência abdominal, você deve reduzir estresse, porque essas medidas simples são aquelas que realmente vão aumentar os seus níveis de testosterona. Quando essas medidas falharem, nós podemos dar esses medicamentos que induzem o testículo a produzir mais testosterona. Por isso que essas mudanças comportamentais devem ser as primeiras a serem realizadas, e caso esse homem jovem que deseja preservar a fertilidade e que mesmo fazendo essas mudanças persista com níveis baixos de testosterona, nós podemos tentar essas alternativas. Mas sempre lembrando que isso deve ser acompanhado de um médico, porque como qualquer medicamento pode ter alguns efeitos colaterais, às vezes você tem que fazer o ajuste dessas doses, pois afinal de contas você necessita de um acompanhamento, não é algo que você possa fazer por conta própria, em virtude que o desequilíbrio hormonal pode dar diversos efeitos no seu corpo. Então, numa hora dessas, é importante entender que esses medicamentos que forçam o seu testículo a produzir testosterona não são indicados para todo mundo. Há necessidade de uma avaliação criteriosa para a gente saber quem realmente pode tomar esses medicamentos. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.